Esse vídeo é material complementar do meu novo e-book 5 ferramentas essenciais para trabalhar com criação de símbolos no Illustrator. O nome é grande, mas eu considero muito alinhado à proposta dele. Link para download na descrição. Beleza? E a nossa última ferramenta, não sei nem se eu posso chamar ela de ferramenta, mas de função, eu acho que é melhor, é a Slip into Grid. A função dessa função é segmentar retângulos. Funciona para elipses? Não funciona para elipses. Vamos fazer um teste aqui. Ele vai pegar a sua elipse e transformar no retângulo, porque ele precisa segmentar em módulos iguais. E você concorda comigo que se a gente segmentar isso aqui, os módulos não vão ser iguais? Objeto, Path, Slip into Grid, aqui embaixo. Se eu clicar em Preview, eu vejo o que ele faz com a minha elipse, né? Então, restrito a retângulos. É importante que você saiba que a Slip into Grid não é a única ferramenta, a única função do Illustrator que trabalha com grids. A gente tem uma muito específica, que é a Rectangular Grid Tool, que é essa aqui. Só que eu vou explicar um pouco dela e explicar os pontos negativos e os pontos positivos diante da Slip into Grid. Eu prefiro usar a Slip into Grid porque eu tenho maior controle sobre as coisas, né? Como é que acontece aqui a Rectangular Grid Tool, né? Se eu clicar duas vezes, ele me abre essas opções, né? Tool Options, como quase todas as ferramentas do Illustrator tem isso. Como eu mostrei antes, a Move Tool tem isso, dado um objeto. Cliquei duas vezes, ele me traz uma opção mais específica. Bota aqui, Rotate Tool também traz isso aqui. Shape Builder também traz isso aqui. Então vamos lá. Cliquei duas vezes aqui no Rectangular Grid Tool. Ele vai me abrir algumas opções, né? Default Size. A Default Size é o tamanho completo daquele sua forma, aquele seu retângulo. Então, quero que ele seja 1000 por 1000, vai ser um quadrado certinho. Horizontal Dividers e Vertical Dividers são coisas muito importantes. Então, é basicamente como a gente vai dividir esses 1000 pixels aqui. Eu quero que seja de 10 em 10, vamos fazer 10 por 10. Se eu clicar aqui, nada acontece. Se eu clicar aqui, ele vai abrir de novo minhas opções e eu clico em OK. Aí ele cria os meus módulos. Se eu apertar Ctrl Shift G para poder desagrupar, espaço aqui, no caso, é feito por linhas. Esse é um ponto muito negativo da Rectangular Grid, nesse caso, porque eu não consigo trabalhar com os módulos certinhos, como a Slip into Grid faz. Ele tem um quadrado, né, que é o contorno dessa forma, só que ele faz a divisão em linhas. Isso é muito chato. Vamos apagar isso aqui e voltar para cá. Só para explicar mais um detalhe, que o outro ponto negativo que eu tenho a falar sobre essa ferramenta é que você tem que calcular. Por exemplo, são 3 pontos negativos, tá? Esse aqui é o segundo, que o que você vai entender, ele tendo 10 divisões horizontais. Você vai fazer a divisão aqui por 1000, certo? Para poder entender quanto cada módulo vai ter. E essa ferramenta Skill, ela vai fazer meio que uma inclinação no seu negócio. Mas para grids comuns, sempre deixa isso aqui no 0. Então vamos lá. Criei. E é isso que a gente tem, certo? Funciona? Funciona. Outras pessoas podem preferir? Podem preferir. É direito delas preferir também. Mas a minha quinta paixão do Illustrator é a ferramenta Slip into Grid. Função, ferramenta. Eu vou criar um retângulo, né, com a Rectangle Tool. Clico. Não definir o mesmo tamanho? 1000. E vou centralizar aqui na tela. Pontos positivos da Slip into Grid, nesse caso. Ela é excelente para teste. Se você percebeu aqui, o meu terceiro ponto negativo da Rectangular Grid Tool é que você não consegue testar, não consegue observar as coisas acontecendo. Se eu clicar aqui, ó, Rectangle, né? Criei o meu retângulo, Object, Path, Slip into Grid, eu consigo testar. Se eu clicar em Preview, eu vejo assim, ó, seguinte, Illustrator, eu quero criar 5 o número de linhas, né? Ele está me mostrando ao vivo o negócio acontecendo. Caso você tenha um desenho feito à mão e trazido ele para o Illustrator e você quer testar para ver qual número de módulos é mais ideal para ficar bem parecido com o seu desenho, aqui é a ferramenta perfeita. Na real, é uma ferramenta perfeita para mim em qualquer sentido. De criação de grids, né? Vamos colocar aqui só de teste, 8x8, tá? E a diferença principal, aqui eu tenho os módulos separados. Cada quadradinho aqui representa um módulo, né? Quando a gente trabalha com grids, grids são malhas que dá essa ideia, né, de divisão iguais. Como por exemplo, aqui eu tenho um tamanho 1000 dividido por 8. O tamanho desse quadradinho aqui é 125 pixels. Olha que legal. Tem vários deles aqui.
Já um ponto positivo aqui para nossa ferramenta Sleep into Grid, certo? Voltando aqui, o Object Path, que agora eu vou explicar as opções que tem aqui dentro. Rows são linhas, columns são colunas, ou seja, um corte que vai acontecer horizontal e um corte que acontece vertical. Ele vai me dividir em 4 partes, certo? Eu posso manipular até o tamanho total desse meu quadrado, do meu retângulo. Número de linhas, como eu já expliquei. Esse aqui é o número, questão da altura que você vai ter. Como, por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero que a altura disso aí, cada altura no caso, né, ela tenha 100 pixels. Ele manteve preso aqui a questão das linhas e me adicionou uma outra opção, que eu vou falar agora, que é o Gutter. Gutter, ele é o respiro, o espaçamento entre cada módulozinho que você criou. Ele me deu 200 pixels de Gutter aqui. Se eu zerar esse menino, ele volta para a opção 250 pixels, certo? Isso é bom para você trabalhar com diagramação também, né? Quando você tem, por exemplo, vamos dividir em 2 aqui. E eu vou setar um Gutter interessante, né? Vamos colocar um Gutter que faça com que a altura seja 400. Ele automaticamente já edita aqui pra gente. Então fica 400, 200 de Gutter e 400 de novo. Somando 400, 400, 800, mais 200, 1000, que é o tamanho total. Assim como funciona aqui na Columns, por exemplo. A gente pode ter essa divisão. Por isso que eu falei que ele é muito bom para diagramação. É essa a ideia aqui, tá vendo? Você divide em módulos aquele tamanho total, que no caso vai ser o tamanho da sua página. E você consegue trabalhar bacana, porque cada elemento aqui ele tá bem dividido. Você pode pegar, se eu dar um Q aqui, coisa rápida. Você pode pegar isso aqui, esse módulo, e falar assim, esse módulo aqui vai ser o módulo da imagem, beleza? Esse módulo aqui vai ser o módulo do texto. Esse módulo aqui vai ser, sei lá, referências e por aí vai. É muito bom para você trabalhar com diagramação. Voltando aqui. Então o Gutter ele fala do espaçamento que a gente vai ter e sobre a capacidade de você editar o tamanho total disso aqui. Eu quero que tenha 900, mudei de ideia. 900 de altura e 900 de largura. Perceba que ele mantém os controladores aqui da forma total, dando preview. Eu quero ver como é que está acontecendo, ele vai me trazer a forma total e as edições que estão acontecendo. Eu quero que seja 3x3, porque vamos supor o seguinte, aplicar a regra dos textos. Já que eu tenho aqui os módulos 3x3, eu falo que isso aqui é um ponto de ouro, né? Que é chamado, essas intersecções aqui são pontos de ouro. Então, a Sleep to Grid vai ser muito útil nesse aspecto, porque a gente consegue editar muito livremente, né? Um processo manual, sim, mas você tem um controle muito maior sobre o resultado. Você consegue também trabalhar as questões de teste, como eu falei, se você tem um desenho aqui que você importou para o Illustrator e quer entender como é que funcionam as grids daquele desenho, a Sleep to Grid é muito mais recomendada que a Rectangular Grid Tool. Para explicar, contextualizando a ideia de como utilizar as grids no símbolo e tal, eu vou mostrar mais ou menos o processo que eu cheguei para a construção desse símbolo aqui. Ele é um símbolo bacana, bem pregnante, eu gosto bastante dele. E essas são as suas grids. Mas o meu método de trabalho é sempre a partir de um desenho. Eu gosto de pegar uma folha em branco, desenhar, fazer vários testes. E a partir de uma escolha, eu venho, às vezes eu coloco no Photoshop, uso o Liquify para fazer uns ajustes, testar algumas coisas. Por fim, coloco tudo no Illustrator para fazer teste de grids, proporção, etc e tal. É uma das formas que eu trabalho, né? Eu não costumo usar caderno pontilhado, que tem aquelas linhas assim que você já começa o desenho a partir das grids. Na minha concepção, prende demais, então eu não utilizo isso. Eu utilizo uma folha em branco mesmo e a partir dela faço os desenhos. E vou te mostrar como você chegar no resultado desse a partir de um desenho. Mais ou menos, claro, né? Que aqui foi um outro momento. E agora eu vou tentar só mostrar o processo mesmo de construção. Então vamos lá. Você tem aqui uma layer separada. Por favor, separa numa layer o seu rascunho. Você vai clicar 2 vezes e definir isso aqui como um template. Por quê? Vamos lá. Clique em OK. Ele deixou a opacidade menor, né? 50% de opacidade. E se eu apertar Ctrl Y, que é referente ao modo de visualização outline, você percebe que ele não tem as linhas que tem nisso aqui. Para entender melhor, deixa eu voltar aqui, Ctrl Y, clico 2 vezes no meu rascunho e desfaço aqui ele como template. Ok, e aperto o Ctrl Y de novo. Não é só o efeito de opacidade que ele dá quando a gente define como um template, mas isso aqui que atrapalha bastante a gente quando está trabalhando com formas geométricas. Que isso aqui é uma opção lá da Smart Guides, que eu já falei algumas vezes. View, e a opção aqui embaixo, Smart Guides, Ctrl U. Ela nos ajuda quando a gente vai trabalhar com formas geométricas, que é este caso, né? Trabalhar com grids é trabalhar com formas geométricas, só que nessa situação atrapalharia. Então o que a gente faz? Clica 2 vezes, Template,
Ok, eu vou colocar uma camada específica para testar e vou testar das duas formas. Uma que eu acho que eu fui meio injusto com a Rectangular Grid Tool, mas eu vou te explicar para caso você queira aplicar esse método ou essa ferramenta nas suas técnicas. Então eu vou mostrar tanto pela Rectangular Grid Tool como pela Slip into Grid. Então vamos lá primeiro para minha favorita, né? Deixa eu só colocar isso aqui preto. O contorno tá 5. Como eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de colocar um quadrado perfeito, né? Por exemplo, aqui ele atingiu a maior dimensão, que é a altura, e passou um pouco para cá. Mas a minha intenção é sempre criar módulos iguais, vão ser módulos quadrados. É equivalente a fazer isso aqui, ó. Eu acho que o i vai ser isso aqui, né? Basicamente isso. Pegar e arrastar para o lado. Deixa eu só copiar. Com Alt e Shift e arrastar para o lado. Então é basicamente essa ideia aqui. Poderia ter feito dessa forma também. Mas eu sempre coloco um quadrado, né? Com a medida total da dimensão maior do meu símbolo. Aqui o que vai sobrar, perceba que aqui também sobrou um pouquinho, né? E eu vou testar, né? Object Path, Slip into Grid. E brinco um pouco nas linhas e colunas, né? Por exemplo, eu acho que seria mais fácil compreender isso aqui através das colunas. Então vou usando o scroll do mouse para aumentar e diminuir o tamanho de colunas. Aí eu achei que 4 colunas ficou bem bacana, né? Ficou quase o i certinho. E tem alguma proporção aqui com o t. Bacana, legal. Deixa eu aumentar aqui para testar mais. Aqui o 6, ele já se enquadrou no t, não tanto no i. Mas eu posso trabalhar com uma proporção. O que eu digo proporção é pegar esse módulo aqui, tá vendo? E dividir por um número, tipo metade. Como aqui aconteceu, tá vendo? Que eu tenho esse retângulo aqui. E a circunferência que faz o arredondamento, ela vai até metade desse retângulo. Então, é tudo questão de teste, certo? 7 e 8, eles encaixaram bem legal aqui, ó. Tanto no i, como no final, me dando aquela filipeta aqui. Mas aí, como eu gosto de trabalhar com grids do tamanho sempre quadrado, que eu acho muito mais interessante, chegar aqui, ó, e aumentar o row para 8 também. Olha, encaixou aqui também no i, porque eu sei que esse espaço vai ser quadrado, né? Na hora do desenho eu já defini que fosse dessa forma. E perceba que ele nunca vai ficar idêntico ao seu desenho. Como, por exemplo, aqui eu acho que eu vou ter que usar metade desse espaço para criar esse espaçamento aqui. Ficou uma coisa 8 por 8, eu dou OK. E a minha vantagem da Slip to Grid é entender os módulos quadrados. Por que isso me ajuda? Porque, por exemplo, eu quero definir que seja metade. Olha que legal. Como ele é um quadrado, ele tem a metade de um quadrado. Se fosse uma linha, ele não teria isso. Beleza. Agora usando a minha contraposição, que é a Rectangular Grid Tool, que neste caso, né, eu falei que você não consegue ser tão livre para trabalhar, mas explicando um pouco mais sobre isso, você consegue trabalhar livre, ok. Só que você vai ter que usar setas direcionais para poder ajustar o tamanho de linhas, né? Porque lá na primeira parte, eu te mostrei como você consegue definir a partir de 2 cliques. Você define um default size com o número de linhas e o número de colunas, só que você também consegue clicar e arrastar. Clicou e arrastou aqui, seta direcional para cima para aumentar o número de linhas, direcional para baixo para diminuir, direcional para o lado esquerdo para diminuir o tamanho de colunas e para o lado esquerdo para aumentar o tamanho de colunas. Só que nesse caso, como eu gosto de trabalhar com um quadrado perfeito aqui, né? Tem que apertar Shift para ser o quadrado perfeito. Enquanto eu pressiono Shift, eu vou ajustando. Então vamos lá, aqui já não consigo, tem que ficar na contagem, por isso mais uma desvantagem aí, um ponto negativo para Rectangular Grid Tool. Eu sei que tem 5, 6, 7, 8, olha que legal. E aqui tem 4 linhas, 5, 6, 7, 8. Então o resultado é esse aqui. E para você entender que pela outra opção, a Slip to Grid, foi muito mais fácil de a gente chegar aqui, pelo menos na minha prática já, né? Porque como eu falei, tudo uma questão de gosto. Por isso que eu estou te mostrando outra ferramenta que eu às vezes nem utilizo, mas para que você tenha conhecimento de que aquela forma que eu te mostro não é a única forma possível. E, por fim, a desvantagem da nossa Slip to Grid. Se você observar aqui o objeto está agrupado, Ctrl Shift G desagrupa, e são linhas, olha isso. Ou seja, se eu quero definir um espaço no centro aqui, né, eu não consigo, eu consigo definir assim. Fiz a linha, clico nas duas que estão ao seu redor, Align to Selection e Distribute horizontal. Aí ele coloca no centro. Só que você percebe que é uma coisa um pouco mais trabalhada. E é isso.